texto em Números 7, versículo 7 ao versículo 9, onde a palavra de Deus nos diz assim: 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerso segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nada, porque a cargo deles estava um santuário que deviam levar nos ombros. Avance as páginas da sua Bíblia para Josué, no capítulo de número 3. Nós leremos também 3 versículos, a saber, os versículos 15, 16 e 17. Josué, 6º livro da Bíblia, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 15, onde a palavra de Deus diz assim: E quando os que levaram ou levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor nos ombros pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Quem diz amém pela palavra? Tome seu assento em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de poder voltar a esta casa e mais uma vez ser aqui mensageiro da palavra do Senhor ao coração da igreja que se reúne nesta que é a primeira noite do Congresso de Missões deste ano de 2024. Quero louvar a Deus pela honra, pela oportunidade, pelo privilégio que me outorga o pastor desta igreja, nosso pastor Pedro, que apesar da estatura é o máximo. Deus abençoe grandemente sua vida. E ao saudá-lo, externar aqui a minha consideração, meu respeito, a minha admiração a todo o ministério desta casa, deste campo de trabalho, e aqui ombreiam esta obra ao lado do seu pastor, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado nesta cidade e o reino de Deus avance poderosamente. Deus em Cristo abençoe ao pastor Eliel, da igreja em São João da Peru,
já estive algumas vezes. Deus em Cristo abençoe pastor Aédio, a nossa igreja em Luiz Alves, e ao saudá-los, expressar também nossa consideração aos pastores e obreiros que trabalham para Jesus. Deus abençoe pastor Joel, sua esposa, irmã Cleice, se eu não estou equivocado. Privilégio revê-los e ouvi-los. É sempre muito edificante. Deus seja glorificado. Eu quero a sua atenção, porque eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Você que já me ouviu nas outras vezes, sabe que prego ensinando e ensino pregando, de maneira que a sua atenção lhe será muito útil esta noite, para que você possa compreender tudo aquilo que quero ministrar ao seu coração, não sem antes expressar a gratidão a Deus pela vida dos meus amigos, pastor Kleber, Deus em Cristo abençoe, pastor Oséias, estava por aqui ainda agora, Deus abençoe, lá atrás, Deus abençoe, e a todos os demais. Ontem, à tarde, eu recebi o telefonema de um dos obreiros, filhos ministeriais, que trabalhavam conosco em tempo integral, na igreja que tivemos o privilégio de pastorear no norte do país, no estado de Rondônia, e ele me lançou a pergunta, citando este texto de Números, se alguma ocasião eu tinha pregado sobre esta escritura. Aquela conversa rendeu alguns apontamentos e o assunto queimou meu coração. Eu já fui dormir bem tarde na madrugada, mas ao levantar-me e então logo após aos afazeres costumeiros da manhã, dediquei-me para olhar esse texto, olhar esta escritura, tomando nota daquilo que Deus foi ministrando ao meu coração. E apesar de já estar ministrando a palavra de Deus há mais de 30 anos, eu não via a hora de pegar este microfone esta noite para me desincumbir da responsabilidade de entregar-lhes o que está queimando da ponta dos meus pés ao fio do cabelo da minha cabeça, a respeito desta revelação esta noite. Eu estou bem certo que Deus vai falar aos nossos corações, para que entendamos esta escritura e compreendamos a revelação que Deus quer nos ministrar aqui. Precisamos nos lembrar do patriarca Jacó, que tivera 12 filhos, e entre os seus filhos, um que se destaca para a história que vamos trabalhar. Eu refiro-me a Levi, que fora escolhido lá no Êxodo para pertencer ou para formar a família sacerdotal. Durante o livro do Êxodo, os levitas, descendentes de Levi, foram designados por Deus para o serviço do tabernáculo, em detrimento ao serviço militar que as outras tribos realizariam para a conquista da terra prometida. Enquanto todas as outras 11 tribos
estaria arregimentando homens para a batalha. Dos descendentes de Levi, todos seriam consagrados ao serviço do tabernáculo, ao serviço do santuário, ao serviço sacerdotal. Descendentes de Levi tinham pelo menos 3 filhos homens e uma mulher. Os filhos homens formaram 3 clãs de levita, a saber, Gerson, Merari e Coate. E a partir dos seus descendentes, 3 grupos, 3 clãs que herdaram as responsabilidades no serviço do tabernáculo. Cada filho, repito, formou um clã correspondente, que na Bíblia será identificado por gersonitas, meraritas e coatitas. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, para o ordenamento divino na responsabilidade do serviço do tabernáculo, percebemos uma distribuição de responsabilidades muito bem organizada. O ministério sacerdotal e o ministério do serviço no santuário eram muito organizados, segundo o que está descrito principalmente em Números, no capítulo 1, no capítulo 3, no capítulo de número 4, que identifica a organização deste serviço. Eles eram, como já dito, distribuídos em 3 equipes. Os gersonitas, descendentes de Gerson, eram responsáveis durante a caminhada no deserto para embrulhar os itens do tabernáculo em cortinas, sendo, portanto, encarregados das cortinas, das coberturas e do pátio externo, tendo autorização dada por Deus para tocarem com as próprias mãos nos itens crus do tabernáculo. Por sua vez, os meraritas, descendentes de Merari, eram responsáveis em transportar a estrutura, os encaixes, os pilares, o sustentáculo e as estacas do tabernáculo, fazendo todo o trabalho de transporte destes itens durante a caminhada no deserto. Por sua vez, os gersonitas, ou os coatitas, descendentes de Coate, eles assumiram a carga dos móveis mais sagrados, os móveis do tabernáculo, do lugar santo e do lugar santíssimo, que antes de serem transportados, montados ou desmontados pelos coatitas, eram cobertos com tecido de linho fino pelos sacerdotes e transportados pelos coatitas, para que o serviço do santuário ficasse sempre possível a sua realização de acampamento em acampamento, de parada em parada, até a chegada na terra prometida. De acordo com a escritura que li, nos versículos que antecedem a informação, uma oferta foi dada para Moisés em cavalos e carroças, e ao receber esta oferta,
Deus deu a instrução de como Moisés deveria dividir esta oferta para os gersonitas, que tinham sob sua responsabilidade os itens mais leves do tabernáculo. Então foi dado duas carroças e 4 bois para puxá-las, a fim de que pudessem executar com excelência o serviço do Senhor. Para os meraritas, que transportariam toda a estrutura, um serviço mais pesado, mais braçal, foram dados a eles 4 carroças e 8 bois para fazer o serviço. Mas o texto coloca um porém, porque somos informados nos versos anteriores que foram doados 12 bois e 6 carroças, e se já estão distribuídas entre os gersonitas e os meraritas, fica faltando um grupo que não recebeu nenhuma carroça e nenhum boi. De que maneira eles fariam o serviço? Se para o serviço dos gersonitas e para o serviço dos meraritas houve, por assim dizer, uma facilitação dos esforços, uma facilitação dos serviços, ao serem doados para eles ou colocado à disposição deles carroças e bois, o que vai acontecer aos coatitas? E o autor sagrado nos informa: quanto aos coatitas, não se deu nada, nem carroça e nem boi, porque a cargo deles estava o santuário, que deveria ser carregado sobre os ombros, que deveria ser levado nos ombros. Você não entendeu errado. A razão pela qual a família de Coate levaria a carga sem carros e carroças devia-se ao fato que transportariam a carga mais sagrada, a carga mais santa, a carga mais valiosa, a carga mais importante do santuário, que deveria ser levada sob os ombros. Eles não eram responsáveis pelo exterior do tabernáculo. Os que cuidavam da parte externa do tabernáculo, da aparência, da estética, da beleza do tabernáculo, ganharam carroças, ganharam bois. Mas os que cuidavam da parte de dentro, do conteúdo, da essência, daquilo que realmente importava, tiveram que submeter os seus ombros ao serviço do Senhor, porque estas coisas, a saber, a arca, a mesa dos pães da preposição, o altar do holocausto e o candelabro, eram transportados por meio de varas colocadas sobre os ombros dos coatitas. Eu preciso dizer-lhes que preciso observar com você aqui esta noite, que todas estas famílias tinham que fazer um trabalho para o Senhor. Uns mais leves e outros mais pesados, uns mais facilitados e outros onde se requeria mais em força
habilidade, mais esforço e mais força. Mas todos tinham que se ocupar no trabalho de mover o tabernáculo de um lugar para o outro. E aos coatitas, eu vou reforçar isto, não foi dado carroça e nem boi, mas foi dado a responsabilidade da carga mais sagrada, da carga mais preciosa, dos objetos mais santos do santuário. Eu venho com uma palavra dizer aqui, que há cargas sagradas, que só aqueles que foram chamados, escolhidos por Deus, vocacionados e enviados a fazerem missões, é que podem carregar, e não a podem transportar em carroças, nem tampouco por meio de bois. Carroças falando das facilidades dos tempos modernos, e bois falando do emprego da força, do intelecto, da violência. Mas esta carga precisa ser carregada sobre os ombros, porque não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então parece que ouço esta noite aqui, enquanto introduzo este tema, o Espírito Santo falando a mim e falando a você neste congresso de missões: dá-me seus ombros para mim. Dá-me seus ombros para mim. Eu preciso dos seus ombros. Eu não vou facilitar as coisas para você. Eu não vou aceitar qualquer jeito no transporte do que eu tenho para te responsabilizar. Eu não vou coadunar com o emprego de nenhuma atividade que extrapole ou que fira a minha santidade, mas os teus ombros me servirão. Dá-me os seus ombros para mim. Dá-me os seus ombros para mim. E é com esta proposta em mente que eu quero convidá-los a mergulhar no palco da revelação bíblica esta noite, para extrairmos esta mensagem de Deus aos nossos corações. A excelente missão dos coatitas era levar o santuário nos ombros. Era a carga sagrada, era a carga que estava no lugar santo e no lugar santíssimo, além da arca, símbolo da presença de Deus, símbolo da glória de Deus. Eles tinham que levar, como já dito, o menorá, o candelabro, o altar do incenso e a mesa dos pães da proposição, para que pudessem servir no serviço do santuário. Enquanto eles estavam fazendo o transporte coberto por cortina, ninguém via, olha aqui nos meus olhos verdes, o que estava sendo carregado, mas todos Israel sabia que debaixo daquelas cortinas estava a carga mais sagrada, a carga mais preciosa, a carga mais santa do santuário, que estava nos ombros dos coatitas. Enquanto elas estivessem montadas no tabernáculo, eles tinham a responsabilidade de mantê-las. Não podia ficar empoeiradas, não podiam ficar mofadas em tempo chuvoso, não podiam ficar arranhadas.
eram responsabilidade dos coatitas a manutenção. E enquanto os técnicos Aholiabe e Bezaliel faziam a montagem de acampamento em acampamento, os coatitas não dormiam, porque ficavam de guarda na responsabilidade daqueles utensílios sagrados. Deus determinou que o céu santuário fosse carregado apenas no ombro dos coatitas. Agora, quando eu lembro disso, eu também lembro que lá em Êxodo, no capítulo de número 28, nos versículos de número 1 a 12, é dito que no peitoral do sacerdote, logo abaixo dos ombros, estavam bordadas e cravadas na éfode sacerdotal 12 pedras preciosas, 12 pedras gravadas com o nome das tribos de Israel. Isto significava que os sacerdotes deveriam carregar nos ombros a carga pastoral, missional e espiritual da nação de Israel. Vamos para o Novo Testamento. E agora Deus nos chama no Novo Testamento como ministros da nova aliança, como sacerdócio real, nação santa, o reino de sacerdotes que se responsabilizam pela vida espiritual do mundo, que se responsabilizam pela vida eclesial do mundo, que se responsabilizam em sarar as feridas do mundo. E se isso não bastasse, Paulo diz: nos imposta esta obrigação. E a pergunta é: dá os teus ombros para mim? Entrega os teus ombros para que eu possa, nesta novo tempo, nesta nova aliança, nesse novo testamento, nesta época da demonstração da graça, manifestar o meu amor ao mundo através de ti. E tudo que eu preciso é dos teus ombros, dos teus ombros, dos teus ombros. Se me deres os teus ombros, eu terei os teus pés, e tu irás. Se me deres os teus ombros, eu terei os teus joelhos, e tu orarás. Se me deres os teus ombros, eu terei o teu bolso, e tu contribuirás. Dá-me os teus ombros para mim, que recebe a palavra, que recebe a palavra, que recebe a palavra, que recebe a palavra. Em tempo algum poderia-se usar carroças, carros de bois, nem a força do boi. E lamentavelmente esses carros estão disponíveis em muitos lugares que chamam de igreja por aí. Carros da facilidade, representados pela incompetência, pelas facilidades, pelo falso evangelho, pela igreja ao gosto do freguês, pelo produto barateado no balcão do mercado da fé, representados por aqueles que nunca foram chamados por Deus, mas que estão nos altares em muitos lugares por causa do grau de parentesco, por causa do apadrinhamento, por causa da promoção pessoal, por causa dos jogos e da política do sistema.
Mas Deus esta noite em Navegantes está dizendo: eu vou quebrar os carros, eu vou matar os bois. Dá-me os teus ombros, dá-me os teus ombros, dá-me os teus ombros. Que recebe a palavra, levante a sua mão para o ar. E a essa altura da mensagem, a pergunta que não quer calar é: que tipo de ombros podem levar o que Deus deseja? Que tipo de ombros podem dizer: eis-me aqui, Senhor? Que tipo de ombros podem se disponibilizar ao Senhor? Eu anoto 4 características rapidamente, porque eu quero caminhar para Josué capítulo 3. Deus está esta noite aqui procurando ombros de integridade, ombros que tenham caráter, homens que não tenham apenas, ombros que não tenham apenas carisma, mas que tenham firmeza nas atitudes, que tenham vergonha na cara e que sejam santos acima de tudo. Em 1 Samuel capítulo 9 e versículo 2, nós lemos que se achou a Saul, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo, e que se sobressaía a todo o povo, do ombro para cima. Dadas as proporções daquilo que eu estou pregando, eu preciso dizer que ombros que Deus está querendo levantar são ombros que na vida privada ou pública se sobressairão dos ombros para cima. Todos verão a sua moral, todos verão o seu caráter, todos verão a sua santidade, todos verão a sua entrega. O segundo tipo de ombro que Deus está requerendo é ombros de coragem, porque carregar o santuário nos ombros não é carregar o púlpito daqui para ali, é carregar nos ombros em pleno deserto, enquanto a nuvem não para. Isso pode levar horas, pastor Kleber. Isso pode levar dias. Isso pode se perpetuar por semanas. O texto de Números 9 nos fala exatamente sobre isto, que a nuvem parava ou se locomovia por dias ou por muito tempo. E assim era o serviço dos coatitas, carregando nos ombros na jornada aqueles utensílios sagrados. Só a arca, presta atenção aqui em mim, só a arca pesava 300 quilos, que eram compartilhados por 4 sacerdotes, em pleno deserto, sol escaldante, clima quente, sem vento. A única alimentação da manhã, quando vinha o maná que o sustentava por todo o tempo. E se a nuvem não para, você não para. Se a nuvem não estaciona, você não estaciona. Vai carregando, está pesando no ombro, está esfolando o ombro, mas continua, porque os ombros para carregar o santuário são ombros com coragem para enfrentar o deserto da vida. Há uma terceira característica
de ombros que Deus precisa, que são ombros de amor. E para falar dos ombros de amor, eu vou para Lucas, no capítulo de número 15 e versículo de número 5, quando o bom pastor da parábola da ovelha perdida sai em busca dela e, achando-a, coloca-o sobre os seus ombros e volta para casa com alegria. Por que não no colo? Por que não numa carrocinha previamente estabelecida? Por que não numa maca? E sim nos ombros. Porque nos ombros a ovelha sentiria o calor do pastor. Porque nos ombros a ovelha sentiria o pulsar do coração do pastor. Porque nos ombros ela sentiria todo o suor do pastor. E esse sentimento provocaria uma reação na ovelha que diria: ó, quanto ele me ama. Eu vou me esforçar para melhorar. Eu vou me esforçar para não me afastar mal do redil. Ombros de amor. E por fim, ombros dispostos ao sacrifício, que entendam que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aperte a mão de alguém e pergunte: dá os seus ombros para Jesus? Pergunte aí para ele. Eu já caminho para a conclusão. Quando eu estava pensando nesta mensagem e pensando sobre tudo isso, ombros que se colocam à disposição do serviço do Senhor, eu orava e dizia: Senhor, como vou concluir essa reflexão esta noite? Que palavra revelada há nas Escrituras para que eu encerre a mensagem e o teu povo entenda o que eu estou pregando? E Deus me fez lembrar da travessia do Jordão. Josué capítulo 3, que eu li com vocês a partir do versículo de número 15. A ordem era: há um obstáculo a ser vencido, há uma batalha a ser travada. É o último obstáculo antes da terra prometida. Do lado de lá, a terra que mana leite e mel. Do lado de lá, toda a promessa que eu fiz a Abraão, meu servo, a Isaque e a Jacó. O lugar do Eveu, do Girgazeu, do Jebuseu, do Amorreu, do Eteu e do Cananeu, eu darei a vocês. Mas para vencer o último obstáculo, preste atenção em algumas determinações. Os coatitas colocarão a arca aonde? Nos ombros. Fale mais forte. Os coatitas colocarão a arca nos ombros. E eles então se encaminharão para o Jordão. O texto informa que o Jordão, nesta época do ano, está transbordando. No período das chuvas intensas da Palestina, ele aumenta o seu conteúdo. O seu canal de vazão das águas aumenta, enlarguece, ele fica barrento, como é próprio do período chuvoso. Ele fica lamacento, ele fica numa velocidade intensa. Então os sacerdotes, os coatitas, que estão com as arcas nos ombros, colocarão os pés nas águas do Jordão. E há de ser que quando eles colocarem os pés nas águas do Jordão, eu vou parar a correnteza. Eu vou parar o Jordão. Ele não se dividiu ao meio. Deus parou o Jordão. Foi a primeira barragem na história, pastor. Deus parou o Jordão. Quando os
soldados, os coatitas, colocaram os pés sobre o Jordão. Eu acho aqui interessante, porque enquanto eles estão preocupados em pisar os pés nas águas do Jordão, com uma arca que pesa 300 quilos nos ombros, e os coatitas sustentando ela em seus próprios ombros, há uma multidão que está atravessando com os ombros livres. Há uma multidão que está caminhando para a terra prometida, sem levar nada nos ombros. 4 estão colocando a arca nos ombros, olhando os pés nas águas e parando em posição de sentido no meio do leito do Jordão, enquanto milhares e milhares estão atravessando, de mamando a caducando, do menor ao mais velho, milhares e milhares, só 4 sustentando a arca, e todo o povo conquistando, só 4 levando o peso da responsabilidade, mas todo o povo avançando, só 4 que com a arca nos ombros molharam os pés nas águas. E aqui está o segredo: quem suporta o peso no ombro, aonde colocar o pé, caminhos se abrem, caminhos se abrem, caminhos se abrem. Eu vou repetir até você entender: aonde colocar o pé, quem sustenta o peso nos ombros, caminhos se abrirão, caminhos se abrirão, caminhos se abrirão. Quem recebe essa palavra esta noite aqui? Agora olhe para mim. 4 abriram o caminho. E quem está passando? Todo o povo. 4 estão sustentando 300 quilos nas costas. E todo mundo está avançando. E alguém diz: que facilidade. E tem 4 gemendo. E alguém diz: como foi fácil, era só os sacerdotes ter molhado os pés nas arcas. Mas não perceberam que além dos pés molhando no Jordão, tem um peso de responsabilidade nos ombros. 4 que estão sustentando o peso. E milhares estão passando tranquilo, conquistando. Eu vim pregar para alguém que diz: só eu que faço, só eu que participo de tudo, só eu que estou cedo na igreja, sou o primeiro a chegar e o último a sair, só eu que me envolvo. E tem gente que não participa de nada, e no final quem conquista é eles. Ninguém lembra, ninguém vê o que eu carrego, até porque o que você carrega está debaixo da cortina. Então ninguém vê. Mas enquanto você está sustentando, a igreja está avançando. Enquanto você está carregando peso, as almas estão se convertendo. Enquanto você está sustentando o peso, os desviados estão voltando para a igreja. Enquanto você está sustentando o peso, a obra missionária não cai. Enquanto você está conquistando o peso, sustentando o peso, a igreja marcha. Quem pode adorar? Usaramor e calamorizaia. E a ordem para os coatistas nesse dia foi: não basta molhar os pés nas águas, parem no meio do Jordão
Posição de sentido. Com a arca nos ombros. E espera todo mundo passar. Mas o fundo do Jordão é pedregoso. Para no meio do Jordão e fica sustentando o peso. Se não bastasse o peso dos ombros, as pedras estão machucando os pés. Se não bastasse o peso nos ombros, o terreno da travessia está cortando os pés. E ainda não passou nem a metade. E eu preciso sustentar. Lerevusa larevai. Ainda não passou a tribo de Dan. E eu preciso sustentar. Lerezoloregamuri laraboredarevogandarazzai. Se o que eu carrego nos ombros já é pesado demais, a responsabilidade já até tremenda, o lugar que ele me coloca no leito do rio é lugar de morte, é lugar deserto. As pedras estão ferindo os meus pés, mas a palavra para alguém aqui é: aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme, aguenta. Quando o último israelita chega do outro lado, que os coatitas querem partir, Josué diz: esperem, porque Deus quer falar. E Deus dá uma ordem. Escolhe 12 homens, um de cada tribo, que correrão até o meio do rio. E pegarão as pedras que estão debaixo dos pés dos coatitas. Entrarão sobre os ombros essas pedras até o lado de cá do Jordão. E farão aqui um memorial para as gerações futuras. Se tu não der glória, eu vou descer aí. Porque a pedra que machuca teus pés hoje é o altar de adoração amanhã. As pedras que estão cortando os teus pés na caminhada hoje é motivo da tua gratidão amanhã. As pedras que estão prejudicando o teu caminhar hoje será a celebração de amanhã. Ergue a tua voz e adora. Ela calará sua raia. Lereza bore galaraza calarazara lorilaia. Aí a camara suia camoia. Barraca sai. Camuia. Camuia. Hoje, nosso peso não é físico. Os coatitas carregavam a arca. Nós carregamos uma cruz. Se o meu sermão não terminar da cruz, ele terá sido inválido. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz de cada dia e siga-me. Não coloque a cruz no carro do boi. Não coloca a cruz na carroça. Não coloca a cruz nos automóveis da modernidade. Leve-a nos ombros. Porque a proposta de Deus para a igreja missionária em Navegantes hoje é: dá-me seus ombros. Dá-me seus ombros. Dá-me seus ombros.
Dá-me seus ombros. Vai rasgar o tecido dos ombros. O madeiro da cruz vai carregar ferpas que poderão machucar a tua pele e a tua carne. Vai manchar e na medida que você for sentindo o solavanco da estrada, a madeira vai danificar o teu corpo. Se não bastasse isso, a estrada é cheia de espinhos e pedregosas, mas aguenta firme, porque é aquele que dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor, está contigo na caminhada. Vai até trocar a cruz por uma coroa que recebe a palavra. Eu não lembro, pastor Pedro, se eu já contei isso aqui. E é aqui que eu encerro. Mas se eu já contei, vão ouvir de novo. E quem não ouviu, vai ouvir. Um missionário inglês com a sua esposa, depois de 50 anos na Índia, sem filhos, optaram por não gerar filhos para dedicarem-se às missões. Já cansados, doentes, sem forças para continuar, fizeram a solicitação da sua aposentadoria. Seu regresso para a Inglaterra, para viverem os últimos dias perto dos familiares ainda. A missão mandou a carta com as passagens marítimas compradas, e no dia acertado, eles embarcaram no que os trazia da Índia para o porto de Liverpool, na Inglaterra. E quando estão se aproximando da costa marítima inglesa, o capitão do navio ecoa pelo serviço de comunicação terra a vista. O velho missionário, já cansado, com os pés feridos e machucados pelo peso nos ombros, fica avistando a terra. E conforme vai se aproximando, ele percebe uma movimentação no porto. Tem cartazes, uma banda de música, tem uma euforia. Ele corre para o camarote, diz para a esposa: coloca o melhor vestido, eu vou colocar o melhor terno, porque estão fazendo festa para a gente na recepção. Estão nos esperando com uma grande festa. Eles se empolgam, se arrumam e se encaminham para o desembarque. E quando chegam no ancorador, percebem a fé. Descobrem com tristeza que aquela comitiva de recepção, que aquela festa não era para ele. Era para um grupo musical que viajava no mesmo navio e que faria uma turnê na Inglaterra. Decepcionados e entristecidos, se encaminharam para a saída do porto. E um funcionário da companhia chegou perto deles, identificando-os, tendo um envelope. Dentro do envelope, uma carta com um valor em libras. E a carta dizia o seguinte: sejam bem-vindos. Abaixo está o endereço da casa que preparamos para vocês morar. O dinheiro para os primeiros dias de sobrevivência aqui. E também o táxi que vai levá-los até o novo endereço. Nenhum pastor veio receber. Nenhuma comitiva da igreja veio recepcionar.
50 anos sustentando peso. Ninguém para condecorá-lo. Ninguém para recebê-lo. Calados, tira o táxi. Deram o endereço, foram para a nova casa. Ao desfazerem as poucas malas que traziam, ele disse: eu estou confuso. E ela disse: eu já verifiquei os armários e não absolutamente. Mas no caminho, a 2 quadras daqui, eu vi uma mercearia. Compra algumas coisas para que a gente possa se alimentar. Diz: eu vou lá, fique bem aqui. Quando ele está saindo, ela grita: vai com Deus, meu bem. Vai com Deus, meu bem. E quando ela grita isso, ele se volta para trás revoltado, dizendo: ir com Deus? E Deus? O que nos abandonou depois de 50 anos? O que não faz festa para nós depois que chegamos? Fica com ele. E ela diz: eu não só vou ficar, como vou falar com ele. E ele, mais brabo ainda, disse: então pergunta por que não fizeram festa para nós. E ele sai batendo a porta e batendo os pés. Volta minutos depois com algumas sacolas. Chega na mesa, está desfazendo as sacolas, mostrando o que compra. Ela chega por trás de Mocinho, abraça ele, dá um beijo e disse: falei com Deus. E eu senti que ele me ouviu. E perguntei para ele por que ele não nos recebeu com festa. E ele me respondeu. Ele, que até aquele momento estava calado, voltou-se para ele e disse: o que foi que ele disse? Ele disse que não fez festa para a gente, porque nós ainda não chegamos em casa. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei. Era, sai de pé, por favor. Era, sai a calaraçu. Eu aqui com Jesus. Era sabor e la raça. Caloriza barabuia caçera lego. Só o teclado continua. Eu quero saber aonde estão aqueles
que após ouvirem esta exposição da palavra de Deus, terão coragem para dizer ao Senhor: eis aqui meus ombros, eu coloco à disposição do teu serviço. Eis aqui meus ombros, conte comigo. Eu quero saber aonde estão aqueles que ouviram e dirão isso para Deus esta noite. Saia do seu lugar, saia do seu lugar, saia do seu lugar. Há mais alguém? Não saia agora. Há uma bênção de Deus a ser ministrada por completo. Eu estou esperando você aqui. Belerevuzalai, Camara larazai, alarazavosalavai, Zacamarazandaravazaia. Eu estou esperando quem vem, eu estou esperando quem vai dizer: eis aqui meus ombros, eis aqui meus ombros. Leresivorozaravazaravuzaravaia, Maranzandaravai. Coloque a mão sobre o seu peito agora. Coloque a mão sobre o seu peito agora. Melhora o meu retorno só um pouquinho para me orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, a palavra que eu preguei, eu a preguei sob a direção do teu Espírito. E eu não tenho dúvidas de que foi a palavra para esta noite. Porque eu senti a virtude do teu Espírito nos meus lábios, enquanto eu pregava esta palavra. Aqui diante do teu altar estão aqueles que estão dizendo: nossos ombros estão à sua disposição, nossos ombros estão colocados ao teu serviço. Mas no meio da igreja também estão aqueles cujos ombros estão cansados e cujos ombros estão fadigados, cujo corpo já não aguenta mais o peso da chamada, o peso da vocação, o peso do trabalho, e estão até pensando em antecipar a sua parada. Se a palavra é verdade nos meus lábios, como eu creio que é, aonde tiver esse obreiro, aonde estiver esse vocacionado, aonde estiver este que foi chamado e está cansado, receba o teu renovo agora, agora, agora. Teu nome, quebrando os vícios desta geração, declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeia. Quem pode trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Pastor Pedro, o Senhor já me vê ministrar há muitos anos. E o Senhor sabe que eu não sou menino. Oh, glória a Deus. Eu tenho compromisso no altar.
Mas enquanto prego, Deus me fez sentir o peso da tua responsabilidade e o peso do teu chamado. E questionamentos que rodeiam a tua mente dizendo: por que depois de tantos anos ainda tem tanta dor? Porque depois de tanto serviço feito, eu ainda tenho que enfrentar alguns processos. Eu pensei, até pensava que a essa altura do campeonato era desfrutar daquilo que tinha realizado. Mas percebo que a cada passo há um espinho que fere, há uma pedra que machuca. E Deus esta noite diz: eu renovo tuas forças. Glória a Deus. Minha história contigo ainda não finalizou. Eu ainda tenho coisas para cumprir que não desceu ao teu coração. Feridas ocasionais estão te preparando ainda mais para o que eu tenho, que é muito maior do que o que pensas que já conquistaste. Aguenta, porque eu estou contigo. Trago a tua lembrança o momento do teu chamado, como eu te chamei e te escolhi. E como te dei provas de que escolhidos eras, e de ti não abro mão, por isso renovo tuas forças e Aleluia! Cuido de ti e dos teus, diz o Senhor dos Exércitos. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Amém, meus irmãos? Quantos que estão felizes aqui nesta noite, pelas palavras, por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite. Eu saio daqui, uma vida renovada, e sabendo que Deus ainda fala conosco. Você crê assim? A Bíblia diz que Deus mandava um maná todo dia, algo fresco para o povo de Israel. E hoje recebemos uma mensagem do céu aqui nesta noite. Eu quero agradecer a todos os nossos companheiros, que Deus abençoe vocês. Amanhã vocês vão estar aqui de novo, né, meus filhos? Estão aqui. E tenho certeza que vai ser muito forte, muitas bênçãos. Amanhã nós temos batismo em água, reunião geral. E convidamos vocês todos para estar junto conosco aqui amanhã. Amanhã é missionária também. E amanhã a partir das 8 horas eu vou estar aqui. Ou 7 horas, ou 6 horas da manhã, eu já vou estar aqui orando. Buscando a presença de Deus. Quero ver se eu chego aqui umas 6h30, mais tardar 6h30. Para orar e buscar a presença do Senhor e deixar Deus trabalhar nesse decorrer aí da semana. Obrigado, meu companheiro, pastor Sérgio, obrigado. Os irmãos estão gratos, meus irmãos? Mensagem. Eu quero agradecer a todos os irmãos, muito obrigado. Ali embaixo, se você quiser participar de um lanche, participe ali. Eu quero agradecer a todo o povo que ficaram aqui até o final. Eu sei que alguns tiveram que ir para casa, sair,
Mas eu quero agradecer de coração todos vocês que ficaram para ouvir a palavra de Deus. E agora nós vamos para casa. Você vai participar lá de um lanche na sua casa, mas já leva daqui. Nós temos aqui pastel, nós temos aqui um petinho, um monte de coisas boas ali que os irmãos prepararam. E você que está namorando, paga um lanche para tua namorada ali. Se não tem dinheiro, pede dinheiro emprestado para ela e depois paga domingo daí. Certo? Vai ser uma bênção de Deus. Levanta sua mão para cá, por favor. Se Deus é por nós... Assembleia de Deus em Navegantes. Ninguém Avivamento põe até o paz, fim. em nome do Pastor Senhor Presidente Pedro e Janice Máximo. Que Deus Acesse abençoe o nosso todos mais nós. novo site, adenavegantes.com.br. Nele, você pode conferir as nossas mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook e o nosso e-mail. Um layout super moderno que transmite os nossos cultos ao vivo. E tem mais, todas as transmissões ficam salvas. Assim, fica mais fácil de você escolher o culto da sua preferência. Agora é só reunir toda a família e adorar a Deus. Nós estamos felizes e agradecidos a Deus porque Deus tem nos abençoado. Também é possível você baixar o nosso aplicativo disponível na Play Store. Vá na aba de pesquisa e procure AD Navegantes. Pronto, agora é só clicar em baixar, aguardar e abrir. No aplicativo você acompanha a Web TV, escuta a nossa rádio, com programa para todos os etários. E também você consegue visualizar os cultos que estão acontecendo em tempo real e os que irão acontecer. O aplicativo disponibiliza de uma tela flutuante, ao qual você pode minimizar e ao mesmo tempo mexer em todos os aplicativos do seu celular, enquanto está acontecendo a transmissão. Agora que você tem o nosso aplicativo e já visitou o nosso site, você acaba de se tornar um missionário digital. Comunicar, Departamento de Comunicação AD Navegantes, transmitindo Cristo. Assembleia de